Os reflexos da crise na zona do euro se intensificam dia após dia, tornando cada vez mais evidente o impacto e as consequências dessa grave crise estrutural por que passa o conjunto dos países que integram o continente europeu. Por conta dessa crise, por conta das consequências dessa complexa crise, especialistas já asseveram em nosso país que o produto interno bruto em 2012 será inferior a 3%. Embora a equipe econômica insista que as medidas de incentivo adotadas recentemente já começarão, sobretudo, a surtir efeito e os resultados vão aparecer no segundo semestre de 2012. De qualquer forma, o momento é de incertezas. E o mais importante e relevante desafio é, seguramente, a retomada do crescimento econômico em um patamar que possa proporcionar uma condição dos brasileiros continuarem encontrando oportunidades. Para isso, senhoras e senhores senadores, é preciso, de fato, tirar o pé do freio em termos de investimentos públicos e investimentos privados. Só uma injeção maciça de recursos em setores estratégicos, como, por exemplo, o da infraestrutura, será capaz de fazer girar mais depressa a roda da economia brasileira. O programa de concessão de aeroportos e rodovias, que já vem sendo conduzido pelo governo, é da maior importância e é preciso ser ampliado para o setor portuário o quanto antes, para que o nosso país possa ser mais eficiente na atração de investimentos numa área de fundamental importância para a competitividade da economia brasileira. Medidas pontuais de desoneração fiscal e impulso ao crédito também são positivas, mas estão longe de resolver o problema no atual cenário econômico. O Banco Central acertou em cheio ao optar por uma trajetória consistente da queda da taxa Selic. A presidente Dilma marcou não apenas um gol, mas uma goleada ao estimular a concorrência no mercado financeiro com a redução das taxas de juros do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Só que o modelo de crescimento baseado na expansão de crédito já não tem o mesmo vigor de antes, quando o aquecimento do consumo doméstico foi fundamental para evitar o agravamento dos efeitos da crise financeira de 2008. A política, enfim, de expansão de crédito, a política, enfim, de expansão do consumo, elas foram efetivamente muito importantes nessa quadra e nessa conjuntura da vida brasileira. Mas a minha impressão é que a situação hoje é um pouco mais diversa. As famílias brasileiras chegaram a um nível de endividamento alto. O comprometimento da renda com pagamento de juros e amortizações da dívida passa de 30% dos orçamentos familiares. E há ainda cálculos como o do ex-presidente do Banco Central, o economista Afonso Celso Pastore, que avalia e conclui que esse comprometimento está na faixa de 40%. A margem, portanto, para a expansão do consumo doméstico, ela está bastante restrita, senador Roberto Requião, e já se observa um nível de inadimplência em razão do elevado consumo observado nos últimos anos. Por que o governo não se vale da ampla base, da qual faço parte, para que nós possamos aqui no Senado ampliarmos e intensificarmos as importantes reformas estruturantes que poderão melhorar a competitividade da economia brasileira. Mais que medidas pontuais que estejam desonerando a nossa economia, nós precisamos intensificar
as reformas estruturantes do Estado brasileiro. E nunca é demais bater na antiga tecla. A precariedade da nossa infraestrutura continua sendo um dos maiores nós da economia brasileira. Não há como desatar esse nó sem reforçar os investimentos públicos. E a nossa presidente Dilma tem determinado aos seus ministros que coloquem o pé no acelerador. Ela quer que os projetos saiam do papel. No entanto, apesar da preocupação e determinação da presidente Dilma e dos esforços na condução do PAC e em programas importantes, como o programa Minha Casa Minha Vida, programa que gera renda, emprego e oportunidade, para tantos brasileiros, o fato objetivo é que nós estamos chegando na metade do ano e só 15% do orçamento de investimento foram executados. Os dados são oficiais e são dados do CIAF, portanto, precisamos acelerar os investimentos públicos e esta nova medida apresentada pelo governo federal, na direção de buscar parceria com os governos estaduais, através do BNDES e do Banco do Brasil, poderão sim, intensificar esses investimentos. Se existe, enfim, dinheiro, se existe vontade política por parte da Presidente da República, por que, afinal de contas, os projetos públicos não andam na velocidade necessária e adequada? Há problemas de toda natureza: burocracia, maior rigor nos contratos e na execução das obras, para evitar irregularidades, projetos mal feitos que precisam ser a todo tempo revisados ou retificados, atrasos constantes em licenciamentos ambiental e assim por diante. Não importa a origem do problema, não importa a cor do gato, o que importa é que o gato casse o rato. Seja lá como for, o relógio do tempo não para. Já entramos em contagem regressiva para as eleições municipais, período em que nós convivemos com um conjunto de restrições em função da legislação eleitoral, nos investimentos em nosso país. O que está em jogo, senador Requião, e já lhe ouço com muito prazer, o que está em jogo diante da baixa execução do orçamento não é só a nossa capacidade de retomar o crescimento econômico. Com o dinheiro represado, assistimos mais uma vez a uma novela que vem se repetindo ano após ano, como a novela mexicana, que tem princípio, que tem meio e que não tem fim. Uma novela absurda, inaceitável num país que nas últimas décadas foi capaz de um salto formidável em mudanças e transformação. Eu me refiro na prática inadequada dos restos a pagar, que vem se acumulando ano após ano, gerando mesmo um orçamento paralelo àquele que o Congresso Nacional discute. Para que tenhamos uma ideia desse problema, em 2005, os restos a pagar não chegavam a 22 bilhões de reais. No ano passado, já eram quase 129 bilhões de reais. E no início de 2012, esses mesmos restos a pagar chegaram à casa dos 140 bilhões de reais. Para ser mais preciso, 140 bilhões e 900 milhões de reais. Mas ouço com prazer o eminente senador Roberto Requião. Ferraço. O PIB tem sofrido avaliações terríveis. A última avaliação da qual eu tenho conhecimento é que ele, tendo descido de 7,5 para 2,7, pode ir esse ano para qualquer coisa ao redor de 1,9, 2,0. Não adianta a presidenta diminuir o IPI dos automóveis, porque o preço dos automóveis baixando não vai aumentar o consumo de automóveis, porque os brasileiros já compraram os seus carros, os seus eletrodomésticos. Já compraram os seus carros e os seus eletrodomésticos em 2009. E ainda tem pela frente 50 a 60 prestações. Por outro lado, Vossa Excelência se referiu
ao gasto orçamentário em cerca de 15%, mas nos transportes é apenas 6%. E o problema da presidenta também são os gatos, mas não através desse ditado chinês que Vossa Excelência referiu. Não importa a cor dos gatos, desde que os gatos comam os ratos. Foram gatos que obrigaram a presidenta a demitir 7 ministros da República. E isso desestruturou o trabalho dos ministérios, notadamente no Ministério de Transportes. Então, a presidente não está conseguindo investir. E só há uma forma de segurar a queda do PIB no país, é investimento público. Porque nós estamos num descenso da economia mundial. Grécia, Espanha, Itália, não há aquele clima que o Lula teve quando enfrentou o tsunami com empréstimos públicos através dos nossos bancos, eliminando a contenção de depósito compulsório dos bancos e a ação do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica, do BRDE. Nós precisamos investir. Então eu coloquei hoje uma sugestão, e levei inclusive ao vice-presidente da República, que é a seguinte, inspirada numa palestra do João Sixu, do José Carlos de Assis, e segundo me consta também algumas ideias do Beluso. 29 bilhões e meio foi o que os estados pagaram à União no ano 2011. A União não está conseguindo investir. Se o PIB cair para 1,9, 1,2, ela não vai receber mais nada dos estados. E se eu não receber esse dinheiro, ela tem que empregar. A União não irá distribuir acionistas, porque não é uma empresa privada. Ela tem que investir no país. Então a proposta é a seguinte: um convênio autorizado, através de uma medida provisória, de uma lei complementar que nós já redigimos, e este convênio possibilitará que estados e municípios apresentem para o governo federal propostas de investimentos em infraestrutura, portos, hospitais, escolas, estradas, ferrovias, rodovias, e deixariam de pagar a União, e a União forneceria esses recursos através de um convênio, um acordo entre as partes, absolutamente constitucional, para que 27 estados se somassem ao esforço de multiplicar investimentos para evitar o descenso definitivo do PIB brasileiro. A presidenta estaria contando com auxílio de prefeituras e de estados. O valor total da dívida dos estados e municípios com o governo federal hoje, números de 2010, deve ser um pouco mais hoje, é 421 bilhões de reais. Então, se a metade desses 29 bilhões e meio fosse investido, 15, 20 bilhões por parte de estados e municípios, nós estaríamos dando uma injeção na veia da economia brasileira. E deveríamos abrir também a possibilidade de investimentos de custeio, não para atividades meio, que são estéreis, mas para atividades fins. Está em crise o sistema de saúde? Então, com esses recursos, a presidenta autoriza a contratação de médicos, de professores nas universidades, nas escolas, de engenheiros que não existem mais. O governo federal não consegue formular um projeto completo de engenharia elétrica, de hidráulica, e isso alimenta a fábrica de aditivos, um aditivo em cima do outro. É o processo da Delta, uma cachoeira de aditivos em cima das propostas iniciais das empreiteiras. Contratação de engenheiros, recuperação da capacidade de planejamento e de execução de projetos por parte do Estado. É um caminho muito interessante, porque a União não estaria perdoando dívidas, ela estaria utilizando estados e municípios devedores como braços executivos dos investimentos em infraestrutura. A proposta está colocada, mas as últimas projeções de um PIB de 1,9 ou 2,0 são projeções terríveis, porque nós levaríamos 10 anos para recuperar a quebra da capacidade industrial do país, que já está reduzida há muito pouco. Escravo que sou e somos do regimento interno, e cumprindo a orientação e determinação de nossa presidente, ao encerrar o meu pronunciamento, é exatamente isso, senador Requião. Nós precisamos ousar mais, nós precisamos ser mais criativos diante dos modelos
que estão se esgotando para que, de fato, isso que parece apenas uma estatística, que parece um significado técnico, mas que tem uma enorme capacidade de impactar o dia a dia de tantos e tantos brasileiros, os mais jovens, sobretudo, que estão chegando no mercado de trabalho em busca de oportunidades para que, através delas, possam conceder vida digna. Senador Serraço, com a tolerância da nossa presidenta, 30 segundos mais. A presidenta da República propõe, eu li na imprensa hoje, empréstimos para os estados, 10 bilhões. Mas isto só vai aumentar a dívida dos estados. E essa dívida vai se tornar, num prazo muito curto, impagável, porque impagável já é hoje. Parece a mim muito mais interessante utilizar a capacidade de planejamento e de investimento dos estados e das principais prefeituras no país para injetar recursos. Nenhum custo para a União, porque ela não está fazendo empréstimos, os estados não estão se endividando mais, eles estão ajudando o governo federal a investir numa economia que não terá investimentos privados nesse momento, porque a economia do mundo está em descenso, a brasileira também está em descenso, e não adianta diminuir impostos de automóveis, porque a famosa classe C, que saiu da D e E, não apenas isso, mas iniciativas como aquela que adotou em bom tempo o governo federal, abrindo concessão para o sistema dos aeroportos brasileiros. Por que não fazermos o mesmo para os nossos portos? Eu tive a oportunidade de integrar a uma comitiva liderada pelo governador Renato Casagrande e na semana passada fomos a Singapura. E lá em Singapura eu assisti a um porto com vários terminais. Um porto que faz em um ano aquilo que nós brasileiros fazemos em 5 anos. O Porto de Singapura opera por ano 30 milhões de teus de contêiner. E nós, um Brasil, um país territorialmente desse tamanho, fazemos apenas 5,5, 6 milhões de teus de contêiner. Então é hora também de fazermos com os portos brasileiros para que nós possamos atrair investimentos internacionais que estão buscando um porto seguro, que estão buscando uma economia saudável. E a nossa economia, ela está saudável em que pese os muitos desafios que se acumulam. Muito obrigado. A última parte do seu pronunciamento não encontraria em mim apoio. Porto é porta de entrada e de saída de um país, e se for privatizado, nós perdemos o controle da economia regional e ele passa a atender os interesses dos concessionários e não do Brasil. Não, eu não... E, por outro lado, está faltando dinheiro para investimento privado no país inteiro. Eu não proponho a privatização, mas eu proponho a concessão, porque mundo afora o que tem acontecido nessa direção tem enfrentado o corporativismo e tem revelado interesses extraordinários para o conjunto das nações e dos países, como assisti, por exemplo, lá em Roterdã, um porto que é de capital municipal, que é de capital estadual, mas que é governado com as ferramentas da iniciativa privada, que preza o resultado efetivamente, não é, Senador, eu prefiro o modelo norte-americano, que não tem um único porto privado. São autoridades municipais, estaduais e federais subordinados aos interesses do país, não aos interesses de empresas. Nós estamos falando em concessão, não estamos falando em privatização. E há uma diferença fundamental entre esses dois conceitos. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhor.